Patrícia Franco Dias, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta é a seguinte: como fazer para ajudar um dependente químico, não só no físico, mas também no espiritual? Toda abordagem completa, não só sobre dependência química, todas as viciações psicológicas, físicas e espirituais. Nós temos vários níveis de dependência, não é? Todos nós somos dependentes e viciados de algum modo. Nós costumamos, em nossa cultura, extremamente preconceituosa em relação a dependentes químicos, inclusive hipócrita, porque a dependência. Posso falar como pessoa que nunca fez uso de cigarro e tentei em 2005 no almoço colocar uma taça de vinho sem conseguir, por questões de saúde, mas depois descobri que não era necessário nós tomarmos uma taça de vinho para efeitos medicamentosos. Nós podemos fazer uso, por exemplo, do ácido acetilsalicílico com efeitos equivalentes, entre outras medicações que possam ajudar na questão de nós termos maior rigidez no nosso sistema sanguíneo. É um órgão, não é um órgão, o sangue é um órgão do corpo muito importante. E compõe um outro extremamente significativo para a manutenção da nossa vitalidade, que é o cardiocirculatório. E assim, portanto, nós temos que ter muito cuidado com isso que nós fazemos. Todos nós fazemos hemogramas que identificam questões de diversos outros pontos do organismo. Nós somos extremamente preconceituosos com quem faz uso de maconha, por exemplo. Com pessoas que usam drogas mais pesadas, realmente são mais lesivas. Mas nós julgamos que pessoas que façam uso de álcool, por exemplo, em nossa cultura estimula extremamente a utilização, o consumo de álcool, e o álcool é responsável, as estatísticas são assombrosas, pavorosas. O álcool é responsável por uma quantidade de acidentes automobilísticos letais ou lesivos no sentido de causar sequelas de fato, pessoas que ficam inválidas pelo restante de suas vidas desde a juventude, vidas destroçadas porque o efeito químico do álcool no cérebro é primeiro bloquear setores neurofisiológicos nobres para que a pessoa libere instintos mal governados, o seu aspecto mais primitivo, neurofisiológico, a base reptiliana, protomamífera do cérebro, crimes que são cometidos no seio dos lares, mesmo em ambientes públicos, e outros desequilíbrios como abusos físicos, espancamentos sexuais com esposas que são estupradas no seio dos lares, crianças que são abusadas sexualmente, etc, etc. Não que o álcool cause isso, mas abre para que espíritos encarnados, o próprio alcoólico, a própria pessoa que está fazendo, pode não ser um alcoólatra, mas alguém que faz um uso quanto mais da bebida, bebe demais até embriagar. Isso é extremamente comum em nossa cultura. E nós não temos nenhuma campanha forte que combata o álcool, porque existe uma indústria poderosa dos alcoólicos e existe a nossa receptividade cultural a gerar estados alterados de consciência por via química, porque nós somos preguiçosos e resistentes, preguiçosos emocional, espiritualmente, e resistentes culturalmente à experiência de termos estados alterados de consciência por via nobre, disciplinada, espiritual. As pessoas desdenham estados meditativos, oracionais, mediúnicos, mas acham lindo tomar um porre e agir como um porco ou uma porca, para não compararmos com outros animais menos elegantes em suas manifestações comportamentais, que a gente pode falar de comportamento é uma coisa mais para ser humano. Mas os etólogos que estudam o comportamento animal, para sermos um pouco sarcásticos, que o digam. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos estimular o uso de drogas ilegais de modo nenhum. Que existem uma série de benefícios para a descriminalização do uso das drogas, existem. E nós devemos começar por abolir a hipocrisia. Se o álcool e o tabaco são extremamente aceitos, o tabaco um pouco menos, porque a quantidade de venenos é absurda, a cada vez que a pessoa que traga uma baforada de cigarro, e o que é muito difícil, porque a nicotina é das drogas ao lado da heroína mais difíceis de a pessoa se desligar, fazer
a dessensibilização sistemática, não existe isso de dessensibilização sistemática aos poucos, portanto, com nicotina nem com heroína. As pessoas ficam extremamente viciadas, é muito difícil desligar do uso, do consumo do tabaco, mas imagine a tentação a que a pessoa é submetida. Em 9 segundos, depois de uma tragada, a pessoa sente um alívio neurofisiológico, ela sente um alívio à sua atenção em 9 segundos. Não há atalhos à felicidade, nós estamos muito acostumados com a ideia de atalhos. Em vez de a pessoa enfrentar a sua ansiedade, ela prefere tragar uma baforada de cigarro e pronto, e deixa o problema se enraizando cada vez mais. Mas nós temos, primeiro, para ajudar as pessoas dependentes químicas de drogas ilícitas, talvez você esteja falando, mas podem ser um alcoólatra dentro de casa, alguém que faça uso de cigarro com uma criança próxima, cada vez isso menos acontece. Mas nós temos, antes de falarmos dos viciados, que precisam querer se tratar, não adianta, ninguém cura ninguém, ninguém salva ninguém. Por mais que amemos uma pessoa, temos que respeitar seu espaço, sobremaneira se já é um adulto, basta ser um adolescente. Isso já exige que nós deixemos o espaço ao livre-arbítrio, ao discernimento de uma pessoa, o que lá vai outro desafio gravíssimo, dificílimo de ser transposto, um obstáculo a ser transposto, dificílimo para um adolescente, entre 14 e 19 anos, todas as estruturas neuronais do cérebro, a informação que eu tenho é de que há um desligamento de metade, 50% dos circuitos sinápticos entre 14 e 19 anos de uma pessoa. Isso é o padrão médio. Desconectam-se e reconectam-se no espaço de 5 anos. Por isso, essa intempestividade, essa dificuldade de governar os próprios impulsos dos adolescentes. E os que governam seus impulsos merecem nossa enfática congratulação. São extraordinariamente maduros os espíritos que se manifestam através dos corpos desses adolescentes. Existem entidades perturbadoras, demônios, espíritos obsessores, como queiramos dizer. Os agentes psiteta para a psicologia, essas forças de indivíduos despojados de corpos físicos. Quer nós aceitemos ou não, eles existem, entram em padrão de onda mental equivalente à do perturbado hospedeiro, vampirizando-lhe as forças, vampirizam porque eles desejam dar continuidade aos seus vícios, acoplando-se psiquicamente a essas pessoas que têm corpos físicos para terem sensações semelhantes, e quer a pessoa aceite ou não, é um fato, existe isso, só que a responsabilidade continua sendo do indivíduo que se permite ser parasitado. Nós devemos fazer uma abordagem de tratamento médico, procurar os especialistas, para, por exemplo, usarmos drogas sucedâneas. No cigarro isso já existe há muito tempo. Diversas terapias com drogas substitutas, não tão lesivas e que vão ajudando a pessoa a se desligar da dependência química do tabaco, todas as drogas que estão ali, drogas, toxinas e venenos letais que estão ali, em quantidade absurda. Os estudos sobre isso estão fartos na internet, nós temos uma grande cópia na internet, mas não só abordagem médica, abordagem psicológica, é necessário um especialista, não adianta ser só um terapeuta ou um psicólogo, mas alguém especializado no auxílio a pessoas que sejam dependentes químicas. E por fim, o mais importante, grupos de apoio, como o AA, o Alcoólicos Anônimos, que surgiu em 1935 com a cofundação de Bill Wilson, e todas as escolas chamadas de 12 Passos, as fraternidades de 12 Passos, como Narcóticos Anônimos, etc. Al-Anon, para dar apoio aos familiares, os Alcoólicos Anônimos, foi a primeira que surgiu, pelo que eu me recorde, e em sequência uma quantidade imensa das denominadas fraternidades dos 12 Passos, os 12 passos que foram estabelecidos para que a pessoa tenha um roteiro de libertação da dependência química, de uso de drogas, a começar do álcool. Temos que abolir essa hipocrisia de condenar o maconheiro, a maconheira, nos embriagando nas festas, achando bonitinho que o filho, principalmente o filho homem, comece a beber a cerveja com o pai adolescente, como se isso gerasse mais masculinidade. Isso apenas desgoverna pelo agir como um macho selvagem.
não para gerar mais masculinidade, mesmo porque afeta a potência sexual e afeta a lucidez e a consciência. Então, se nós vamos avaliar as pessoas desse modo, ou masculinidade e feminilidade por aí, ou liberdade, porque alguns adolescentes ou jovens rebeldes em relação a qualquer coisa, inclusive a opressão, às vezes uma rebeldia muito justificada, com a opressão de familiares biológicos que não lhes dão espaço. Mas a rebeldia pode fazer com que a pessoa lance essa hostilidade contra si mesma. E se nós jogamos agressividade contra nós próprios, essa destrutividade se torna autodestrutiva. Em vez de nos colocarmos não no sentido de ser agressivos, ofensivos com outros, que às vezes até é necessário. Antes um jovem fique agressivo com seus pais do que se destrua. Para que os pais comecem a dialogar e buscar argumentos melhores em suas propostas disciplinares, porque às vezes em nome da disciplina e de estabelecermos regras dentro de casa, nós oprimimos a alma, a vocação, os sentimentos, os impulsos da alma, a singularidade, a personalidade dos filhos e filhas que não são propriedades nossas, são responsabilidade nossa, não propriedade nossa. São concessões divinas. Tanto é que não só diante das leis de Deus, mas diante das leis humanas. Se uma criança é espancada, ela pode ser o poder familiar, o chamado antes pátrio poder, pode vir a ser tomado do pai ou da mãe. A lei protege a criança no seio dos lares. Basta que haja uma acusação bem fundamentada e essa criança pode ser retirada do poder familiar de seus pais. Então, se isso na lei humana já existe, nos Estados Unidos isso é fortíssimo. No Brasil, não. Nós assistimos a espancamentos de crianças. Houve um certo momento que eu estava próximo. Aqui eu tenho uma liberdade de ouvir. Alugamos um apartamento em Porto Alegre. Aqui nós não temos como fazermos em Aracaju, em nossa residência, isolamento acústico. Em nossa casa cercada por um jardim, então nós não ouvimos quase nada da vizinhança. Aqui ouvimos, por exemplo, nos últimos dias, uma mãe espancando uma criança aos berros. E eu tive que fazer o uso do bom senso para dizer, não é minha função, não é minha responsabilidade reagir. Então, as pessoas casam porque acham que é devido casar, vão parir porque acham que é devido parir. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a parir, mas nós temos o dever de respeitar as crianças. Se a gente for falar com uma mãe dessa, ela vai ter todas as justificativas do mundo para espancar suas crianças, porque nós ouvimos os gritos, ouvimos os berros e o barulho, o estampido surdo através das paredes, não é janelas abertas não, através das paredes. Os estampidos surdos que nós deduzimos serem os tapas da mãe na criança. Porque a ideia, como não passam muitos sons agudos, passam os graves, a gente ouve o estampido de osso com osso. Ou seja, violência, abuso físico, muito comum. A mãe se sente totalmente justificada de descarregar sua raiva nas crianças, em vez de descarregar, por exemplo, no marido de quem ela está com raiva, mas não tem coragem de enfrentar a raiva do marido ou a raiva de si própria, de tomar decisões. Ela é uma adulta. De tomar decisões para mudar carreira, mudar casamento, Eu estou falando aqui, não é a cidade não, em qualquer lugar do mundo onde não haja uma cultura bastante instituída, falando do Brasil, apenas uma circunstância. Aracaju eu viria a mesma coisa se eu tivesse a oportunidade. Não é a cidade, é a cultura brasileira, que tem a liberdade para o espancamento de crianças. Isso cada vez é menos comum e aconteceu de ouvir aqui, porque achamos bonitinho a mãe gritando, nervosa e batendo em crianças. Isso é visto como normal ainda? Ainda é aceitável isso nos dias de hoje? Então nós precisamos reagir a esse tipo de abuso, de violência. Aqui eu estou de passagem, mas se eu ficasse aqui cedo ou tarde, eu baixaria na porta, filmando e chamando a polícia. Porque, amigos, o abuso não é só o sexual, é o abuso físico. Uma criança que é acostumada a ser espancada e ouvindo aos berros, crianças são crianças. Tem um bebê, um choro de um bebê e de uma criança. Então são duas crianças, tranquilamente, o bebê deve ter menos de 4 anos e a criança tem menos de 10. São criadas aos gritos e espancamentos dia sobre dia, dia sobre dia. Não há mente que suporte isso. Não há mente que suporte isso. Essas crianças vão crescer com distúrbios. Mas existem outros distúrbios, outros abusos, os que não são ouvidos. A família silenciosa, a família indiferente, a família que manda calar a boca porque não tem direito de falar, manda calar o choro, engula seu choro, sorria em público, em casa você diz tudo. As pessoas são
portanto, educadas no sentido bem grosseiro da expressão, não. Elas são treinadas a serem loucas e falsas. São enlouquecidas e treinadas a serem falsas e violentas na intimidade. Porque se uma pessoa dessa, ficando adolescente e adulta, não reage, aí depois aparece uma criança envolvida com drogas ou agindo de forma criminosa na rua e ninguém sabe o motivo. E às vezes aquele que vira a ovelha negra e que apronta na rua pode ser uma pessoa mais franca do que aquela que veste uma máscara social de mansidão em público e age de forma violenta com seus filhos na próxima geração. Então, nós não temos que nos ajustar às convenções sociais. Como essa mãe que é visivelmente uma pessoa desequilibrada, desgovernada e que precisaria resolver suas frustrações e seus problemas, não descarregar nas crianças. Em nome da educação, certamente ela vai ter todas as justificativas do mundo para isso. Mas aproveitando, não é por acaso que a gente está ouvindo isso aqui próximo. É para que a gente comente e traga a público esse tipo de hipocrisia. Eu quero saber se ela dá esses gritos ou agride fisicamente um adulto no trabalho, o seu chefe no trabalho, por exemplo. Será que ela seria capaz de enfrentar aos berros e estapear o chefe no trabalho? Mas seria honesto? Seria honesto? Seria uma atitude adulta? Apesar de selvagem. Agora, quando ela faz isso com a criança, que ela pariu, que é uma delegação divina, ela não é apenas uma destemperada, uma desgovernada, uma selvagem. Ela é um monstro. Ela está agindo de forma satânica, de forma diabólica. Foi uma criança posta nas mãos dela. E isso está em toda parte. As pessoas sorriem em público como santas e são monstros satânicos dentro de casa. E depois nós estamos estranhando o uso de drogas, a rebeldia contra Deus, porque uma pessoa que cresce sendo maltratada pelas pessoas que foram colocadas em nome de Deus para cuidarem delas. Com o que acontece nos cortiços, onde há tanta injustiça social? O que acontece nas favelas brasileiras? O que acontece nas cidades pobres do mundo inteiro? O que acontece no seio das famílias ricas, que treinam as pessoas a serem hipócritas igualmente, ou muito educadas e que treinam as pessoas a silenciarem suas almas e a negarem qualquer impulso de ideal e de fé. Então, é muito fácil nós vermos e marginalizarmos o viciado em drogas. Repito, nunca fiz uso de tabaco, de álcool. Poderia ter feito uso, mas e diria abertamente, como falo de minha orientação sexual publicamente. Seria ótimo, olha, usei, me libertei, foi assim que me libertei. Não, nunca usei. Mas acho extremamente hipócrita, de um moralismo perverso, nós pressionarmos, perseguirmos, marginalizarmos os usuários de drogas sem procurarmos as origens, o contexto em que a pessoa foi criada, a falta de oportunidades, quantas vezes elas foram castradas, não querendo com isso dizer que a pessoa seja uma vítima completa. Se você está nessa situação de uso de drogas, não adianta colocar a culpa e explicar. A causa explica, não justifica. Não adianta você colocar a culpa em pais, em problemas que enfrentou no passado, para aqueles e aquelas que querem se libertar. Pois é, por isso que eu sou assim, por isso eu vou cruzar os braços, fazer a posição fetal, me colocar no canto da parede e chorar de como eu sou uma pobre vítima. Você está renunciando ao seu poder. Nós temos aqui que compreender que dificuldades nos são dadas na medida de nossas forças para reagirmos. Porque há casos de pessoas, exatamente, que por sofrerem uma infância e uma adolescência muito difíceis, tornam-se pessoas extraordinariamente fortes, psicológica e espiritualmente. É claro que, de acordo com a infância que a criança e o adolescente receberam, ela precisará ser um espírito especialmente maduro para enfrentar. Porque o normal é todas se desequilibrarem, todas se fragmentarem, todas, portanto, perderem força subtraída por seus pais. E que transferiram o maltrato que receberam de infância. Crianças espancadas por seus pais costumam espancar seus filhos. Mas quem não foi espancado na infância é monstro mesmo. É uma força satânica mesmo. E acontece isso. Pais que não foram espancados na infância, mas que espancam seus filhos por diletantismo, talvez. Não querem admitir publicamente, ou para si próprias que têm que resolver suas questões, enfrentar os seus problemas, descarregam em suas crianças.
Então, nós devemos procurar, portanto, nos conhecer melhor. Quando alguém tem um problema próximo a nós, é um indício de que nós precisamos trabalhar o que essa pessoa espelha, questões que digam respeito a isso em nós. Assim como eu fiquei ouvindo, meu Deus, meu coração, minha consciência não pedem, a espiritualidade não está autorizando que eu reaja a essa criança. Porque isso, relativamente, para o meu perfil de ação, é fácil. Eu sei que eu estou com a lei do meu lado, eu chegaria com o celular filmando para não se destemperar, para não me agredir fisicamente, aplicar a Maria da Penha, que eu não poderia reagir, não é? Essas pessoas são muito espertas na hora de serem espertas. São muito inteligentes na hora de serem inteligentes. Mas são muito tolas e descontroladas na hora da covardia. Mas e por que estou ouvindo isso dia sobre dia? Para tomar iniciativas como essa, falar publicamente. E dizer que uma criança dessa que venha se envolver com drogas no futuro, a mãe vai chorar, vai condenar, vai colocar numa clínica. Não estou dizendo que todo adolescente que desenvolve esses distúrbios foi abusado fisicamente em casa. Eu conheci uma mãe que em 1997, ela estava dormindo com o filho com 9 anos de idade em casa, no quarto, na mesma cama. Eu disse, em 1997, tire para ontem. Mas o que eu posso fazer? Para ontem? Não, então eu já pensei, já se desequilibrou. Tire para ontem. Esse rapaz hoje vive com internações, isso aconteceu há 20 anos, então a gente acompanha o histórico. Saindo e entrando em internações em clínica de desintoxicação para drogas. Uma violência silenciosa. Essa mãe não teve intenção, eu conheço, sei que não teve intenção de fazer mal. Mas houve uma ignorância crassa. Não pode uma mãe dormir com filho ou filha, não precisa ser do sexo oposto, não. É que os especialistas julgam que o problema seja maior se for do sexo oposto. Eu comentei com ela, se seu filho desenvolver homossexualidade, porque para desenvolver tem que ter a estrutura genética e psicológica para isso, vai ser a melhor consequência. Como o rapaz é heterossexual, ele desenvolveu distúrbios graves entre os distúrbios psiquiátricos e o uso excessivo de drogas. Então fiquemos atentos a isso. Amor excessivo, caricioso, pegajoso é tão lesivo quanto a violência. Nós temos que dar espaço às crianças desde cedo, principalmente numa relação de pais de sexos opostos. Então, no caso, a mãe com o filho, o pai com a filha, segundo a melhor psicanálise. E que isso é lesivo é para poder haver a identidade de gênero, a pessoa criar a sua identidade de gênero sem problemas de sufocação por um pai ou uma mãe. Porque o pai ou a mãe são deidades para a psicologia da criança. Se é uma proximidade física excessiva, cariciosa demais, isso subtrai forças à pessoa. Pais dos dois sexos para as crianças dos dois sexos. Ou gêneros, como hoje falamos. Não importando a orientação sexual e a identidade de gênero que venha a ter no futuro. Mas a questão é o psicológico. Subtrairmos forças da criança. A criança tem que, desde cedo, ter autossuficiência, liberdade, espaço a tomar decisões, a ser quem ela é, a ter respeito, receber respeito pela manifestação de sua singularidade. Mais uma vez, é muito fácil nós queremos tratar os efeitos. Uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que está dependente, e geralmente quem faz essa pergunta pode, por exemplo, ser uma esposa, um esposo, etc. Pode ser uma mãe de um filho adolescente. Vamos começar a trabalhar com prejuízo, tentar correr, para compensar os prejuízos, mas não vamos erradicar problemas profundos sem remontarmos as causas profundas. Se um problema está bem instalado e o vício em drogas, sejam lícitas ou ilícitas, a pessoa tem que querer sair, tem que querer ser ajudada e tem que procurar um caminho, pelo menos como eu disse a vocês, tríplice. Nós somos corpo, tem que haver cobertura médica, nós somos mente, tem que haver cobertura psicológica especializada e temos que principalmente buscar a espiritualidade. Quando o Bill Wilson fundou Alcoólicos Anônimos, ele próprio saiu 2 vezes de uma internação hospitalar por alcoolismo em último nível. E foi quando ele viu uma luz branca, como as pessoas que têm experiência quase morte. E essa luz que ele sentiu que era Deus, não importa se Deus em pessoa irradiado, ele disse que sentiu naquele momento, entregou-se àquele ser e foi curado. Ele disse, ninguém é curado de um vício é algo tão profundo que ninguém é curado sem interferência superior.
Uma coisa curiosa que ocorre, um evento curioso em nossa organização, é que nós não combatemos os vícios. Nós apenas oferecemos as alternativas de solução espiritual. E as pessoas que estão aqui, com raríssimas exceções, não bebem, não fumam e não conheço nenhum que faça uso de drogas ilícitas. Eu digo dos componentes das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. E as que persistiram em fazer uso de drogas, muitas delas, raríssimas, não saíram. Quase todas saíram. Cedo ou tarde, deram espaço a desequilíbrios maiores. Então, nós devemos fazer uma gradativa substituição. Às vezes acontece uma ruptura, uma experiência de ruptura com o vício, mas os trabalhos de oração, meditação, transes mediúnicos, os estados alterados de consciência, gerados espontaneamente por nossa neurofisiologia, por nosso psiquismo. O psiquismo humano precisa de estados alterados de consciência. Nós fomos projetados para isso, quer aceitemos, quer não. Algumas pessoas vão ter surtos de raiva, isso é um transe. Surtos de ciúme, ficam completamente enlouquecidas. Um rapaz recentemente, numa situação difícil, falou comigo à distância. Rapaz, eu digo um homem na casa de 30 anos. Ele disse, parecia que eu estava embriagado. Quando estávamos conversando, à distância, é uma pessoa do grupo, mas só que eu não tenho contato pessoal. Hoje ninguém quase tem contato pessoal, né? Mas pela função de liderança de uma obra gigantesca, é impossível ter contato presencial. Eu fechei o consultório já desde o início da década, mas conversando à distância e falando com ele, em um certo momento, quando ele saiu do surto, porque havia muita lógica no que ele estava dizendo, ele terminou e disse para mim, nossa, saí agora, percebi que eu estava errado, mas parecia que eu estava embriagado. Vejam que interessante que ele fez a associação com o uso da bebida, porque ele já sofreu a embriaguez em outro tempo, já sabe que é o efeito do álcool, o efeito avançado na neurofisiologia do álcool, e o estado obsessivo, ou influência, e lá vai cada um de acordo com sua religião, diga, uma possessão do diabo, blá, 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 uma possessão da sombra psicológica, do próprio interior da pessoa, fragmentos do psiquismo que a pessoa não admite ter. Tudo isso pode gerar distúrbios gravíssimos no comportamento, no pensamento. A pessoa não raciocina com clareza. Ela tem emoções intensas, nós devemos ter cuidado quando tivermos emoções intensas. Por quê? Uma emoção intensa num certo contexto. E governar, administrar, quando esteja ao nosso alcance, essas situações com a razão, mas uma razão colocada no espírito do pragmatismo transcendental, como é a proposta do espírito de Deus Paz e seus amigos espirituais. Não sermos utilitários. Não é só reprimir a emoção, é ler a emoção. Por que eu estou com essa emoção? Ela tem uma coisa a me dizer sobre essa situação, sobre esse conjunto de pessoas. O que eu posso fazer em termos práticos para resolver o meu problema e de outras pessoas a partir de uma emoção, um ímpeto do momento. Não devemos viver à base de impulsos. A nossa cultura estimula o uso de drogas, depois a gente demoniza quem está fazendo uso de drogas. A nossa cultura estimula a inveja e depois demoniza quem se entrega aos impulsos da inveja, embora ninguém reconheça ter inveja. A nossa cultura estimula o amor romântico, depois condena quem vive o ciúme. Então nós devemos trabalhar com as pessoas a busca da espiritualidade genuína. Não há superação da droga sem uso espiritual, sem a busca da espiritualidade legítima, com ou sem religião, e dentro das religiões, com religiosidade, com espiritualidade autêntica, senão não funciona. E aí a gente chama de fanática, a pessoa que se dedica à religião. A pessoa se dedica à espiritualidade, mas não acha que esteja errada a pessoa que bebe todo fim de semana. Não é interessante? Se a pessoa vai a um grupo religioso, espiritual, semanalmente, tem algumas práticas da semana, a pessoa é vista como fanática. Fanática é uma pessoa que está perdendo conexão com a realidade. Se ela está mais lúcida, mais dona de si, se liberta de vícios, se torna uma pessoa mais senhora do seu comportamento, como ela é fanática? O fanático é uma pessoa que está tão viciada, a pessoa está tão viciada como alguém com dependência química. Tem comportamentos de desconexão da realidade, de desgoverno de sua vida, semelhantes a uma pessoa com dependência química. Mas nossa cultura condena, como condena a pessoa que, por exemplo, ironia das ironias, a pessoa que estuda muito, aí tem aquela siglazinha bem comum no Brasil inteiro, CDF. É inveja isso.
Porque todo mundo sabe que alguém que é dedicado a estudar vai ter mais oportunidades. As portas vão se abrir mais facilmente, ela vai aproveitar melhor a sua inteligência. No Brasil existe essa tolice suicida de dizer que não, eu sou muito inteligente, não preciso estudar. Mas tem muitas pessoas inteligentes lá fora que estão estudando. Não estudar ou não se atualizar é uma forma de pouca inteligência. No mínimo, é falta de inteligência emocional. De não ter domínio sobre si para exigir isso essencial. No mínimo, ninguém estuda o que gosta, a quantidade de tempo que julga necessária, mas que nós façamos um pouco todos os dias, nos atualizar um pouquinho todos os dias, mas fazer isso sempre.